Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Era. 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 Escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus, um é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é o teu Deus, um é o Senhor. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Era. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Era. Irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso Dia da Palavra, agora no mês de março, dia 3, para que Deus mais uma vez nos instrua com a sua sabedoria de Pai e de Criador. Hoje veremos a profecia de Isaías, né? Mais uma vez, ele vem nos falar sobre o que Deus espera de nós e hoje com esse tema, onde Deus quer resgatar todo o seu povo, ou seja, mais uma vez Deus se faz presente no seu povo sofredor para que nós tenhamos essa consciência de buscarmos um conhecimento melhor de quem é Deus em nossa vida. Claro que voltamos um pouco o nosso tempo para compreendermos um pouco melhor sobre o que nos espera desse ensinamento. Falando do tempo, então, Isaías, nós voltamos quase 7 séculos antes do nascimento de Cristo para compreendermos a dimensão profética, para compreendermos a dimensão do sofrimento e, ao mesmo tempo, compreendermos toda uma dimensão de uma preocupação de um Deus que já tinha, né, esse querer libertar o seu povo de tanto sofrimento. Portanto, Isaías, um pouco mais de 7 séculos antes de Cristo, ele faz com que a sua voz seja realmente essa grande armadura de Deus para com o povo e ao mesmo tempo que o povo reconheça nessa armadura essa certeza que alguém está ali olhando para o povo, alguém está se importando com esse povo, uma vez que existiam muitos deuses falsos, ou seja, pessoas que queriam pregar uma maneira de ser religiosa, mas que, claro, não tinha convicção alguma, porque ninguém conseguia fazer, por exemplo, com que o profeta, com a sua palavra, tivesse esse mesmo ensinamento. Ou seja, somente ele dava a voz de Deus para as pessoas. E claro que o povo vai compreendendo que o profeta é realmente aquele que fala em nome de Deus, porque a sua palavra é condizente com aquilo que ele faz. E esta é a grande característica de um profeta. O que ele fala é aquilo que ele vive. Diferente do outro que falava muitas vezes, mas vivia uma outra maneira. Ou seja, não tinha essa ligação, essa simpatia com aquilo que ele era ou almejava ser diante de um povo. Portanto, vejamos a leitura de hoje que está em Isaías, no versículo 49, capítulo 49, dos versículos 1 até o versículo 8, que nos fala: Ilhas, ouvi-me, povos distantes, prestai atenção. Desde o seio materno o Senhor me chamou. Desde o ventre de minha mãe pronunciou o meu nome. Fez de minha boca uma espada afiada, protegeu-me à sombra de sua mão. Fez de mim uma seta escolhida e em sua aljava me escondeu. Disse-me: O meu servo és tu, Israel, é em ti que eu vou brilhar. E eu que dizia: Trabalhei em vão, gastei minhas forças sem motivo e inutilmente. Entretanto, o meu direito está com o Senhor, e a minha recompensa com o meu Deus. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para conduzir-lhe a Jacó, e para reunir Israel a ele. Fui glorificado aos olhos do Senhor, e meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: Não basta seres o meu servo para restaurar as tribos de Jacó, e trazer de volta os sobreviventes de Israel. Também farei de ti uma luz para as nações, para que a minha salvação chegue aos confins de toda a terra.
Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, àquele que é desprezado, ao abominado pelas nações, ao escravo dos dominadores. Ao ver os reis ficarão em pé, também os príncipes se prostrarão por causa do Senhor, que é fiel, pelo Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor. No tempo do meu favor eu te escutei, no dia da salvação te socorri, eu te guardei e te constituí como aliança do povo, para restaurares a terra e redistribuires as propriedades arrasadas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, vejam a sabedoria do Pai. Claro, nós estamos falando do Novo Testamento, não tinha essa dimensão de um pai, aquele que ama, que cuida, que cria. Mas, claro, Javé vem nesse sentido, onde eles já compreendiam, aliás, que Javé é aquele que cuida do seu povo. E Javé, claro, ele vem falar com os profetas, né? É o próprio Deus. Quando sempre que falar Javé no Antigo Testamento, é uma relação muito profunda com o próprio Deus, com o Criador. Então, esse Criador, ele vem falar com as pessoas. Como quem diz, olha, eu quero que vocês sejam felizes. Eu os criei para a felicidade, para a liberdade, para serem realmente pessoas livres, pessoas felizes naquilo que vão fazer no dia a dia. Mas nós sabemos que nem tudo isso aconteceu com o povo de Israel. E tantos outros também, é claro. O povo dispersou-se. O povo não tinha aquela comunhão profunda em buscar uma dimensão espiritual. Claro que também era muito vaga, sem dúvida alguma, mas em toda essa vastidão de tempo e também de semelhança com alguma coisa que é espiritual ou não, Deus se preocupou e enviou os profetas. Cada tempo com seu profeta, cada profeta com a sua mensagem, mas cada profeta e cada mensagem com a vontade de Deus. Ou seja, Deus que olha, Deus que cuida e não quer que o povo se perca. Portanto, o Isaías hoje vem nos falar sobre o sofrimento do povo, mas ao mesmo tempo vem falar mais do que isso que Deus que quer resgatar o seu povo desse sofrimento. E claro que isso gera o quê? Uma liberdade. E os reis não queriam que isso acontecesse de forma alguma. Imagina, você está com um poderio muito grande na dimensão humana e de repente por uma questão religiosa você vê o seu povo indo embora ou buscando novos conceitos. Então isso afastou muito a dimensão das pessoas procurarem Deus em relação ao que Ele é, ao que Ele se deixou se descobrir em verdade. Não deixava com que isso acontecesse da parte dos reis. Mas Deus, Ele que procura, Ele que está sempre se inserindo em nosso meio para nos salvar, Ele se fez presente na voz do profeta. Para dizer o quê? Esse povo que eu criei é o povo que eu quero ver livre, feliz, buscando sempre essa profunda comunhão com o lado espiritual. E claro, Isaías hoje foi esta voz para esse povo, dizendo o quê? O sofrimento que vocês passam agora, ele com o tempo, claro que não é para aquela geração, o profeta fala anos e anos avante, né? Ele fala o quê? Chegará um tempo em que esta alegria será completa para os vossos, ou seja, aqueles que virão, aqueles que chegariam depois, ou seja, futuras gerações. Por quê? Esse Deus falou comigo. E eu creio nele porque aquilo que eu falo, eu coloco em prática e vocês veem isso no dia a dia. Repito, aqui está a credibilidade do profeta, do homem de Deus. Tanto que o nome dele era esse homem de Deus, né? Todos em verdade tiveram esse codinome, né? Homem de Deus, ou seja, alguém que realmente fala em nome de Deus. E ele disse, Deus não quer que vocês sofram. Deus quer liberdade para todos. Deus quer que o amor se espalhe entre vocês e esta é a minha missão para com todos. E realmente, claro, foi colocando em prática essa missão e foram compreendendo que através do profeta, Deus queria estar e falar no meio das pessoas. Portanto, Deus não deixa aquela comunidade que está buscando Ele, Deus não deixa esse povo esquecido. Aqui está um grande segredo para a nossa vida hoje, em 2022. Deus jamais abandona quem nele se abandona, ou seja, quem nele procura uma saída, quem nele procura um sentido para a vida, ali está a presença do Criador, isso no Antigo Testamento, também hoje, claro, para o Novo Testamento também. No Antigo, pelos profetas, no Novo, pelo próprio Jesus, o seu Filho unigênito, morto, sepultado, dimensão humana,
mas também ele foi ressuscitado. Assim como o Pai já havia prometido para ele também. Então aqui está uma dimensão muito carinhosa do Pai, uma dimensão muito profética ao mesmo tempo daquele que falou desse mesmo Pai, em que esse Pai jamais abandonaria as pessoas. Mas para que esse povo pudesse perceber a presença do Criador, claro que Deus exigiu algo também. Aqui entra uma palavra muito bonita que nós usamos na igreja e também no matrimônio, na vida de amizade também, que é a fidelidade. Deus exigiu do seu povo a fidelidade. E todo o povo que foi fiel a Deus pôde ser recompensado. Ou seja, todo povo que, ao ouvir a voz de Deus e saber que essa voz realmente ia ecoar por toda a vida e disse, eu vou ser fiel independente da situação, da dificuldade, eu vou clamar a esse Deus que busca, que está comigo, esse Deus recompensou todas as pessoas. E aqui eu enumerei algumas situações bíblicas para vermos que essa fidelidade a Deus vale a pena. Valeu a pena no Antigo Testamento, vale a pena hoje e valerá por todo sempre. Independente do que nós muitas vezes passamos, o ser fiel a Deus vale a pena. Essa linguagem da fidelidade ela é muito bonita, muito rica, inclusive na teologia, quando nós falamos dos mártires. Homens e mulheres que derramaram o seu sangue, não se importando a condição, se era algo muito sofrido ou não, de repente, ou deixava lá nenhum deserto para depois matar, não importa a situação. Sempre que eles estavam diante de uma proposta, olha, ou você deixa de seguir Jesus, Deus, e passa para o nosso lado e deixa esse Deus, abandona esse Deus e viverá, ou nós te mataremos agora. A resposta sempre foi essa, ou por palavras ou por gestos, né? Bom, eu estou indo para o Pai, não tem nenhum problema. Lembremos-nos, Jesus falou, nos relembrou em verdade, tenham medo de quem mata a alma, mas não pode matar o corpo. Ou seja, tenham medo do quê? De perder a alma, a essência. O corpo ele é perecível. Então essa advertência serve muito para nós buscarmos o quê? Esta maior persistência e mesmo com sofrimento buscarmos a Deus. Alguns exemplos então para vermos que a fidelidade vale a pena. No Antigo Testamento, Moisés. Nós conhecemos como foi a sua trajetória, como foi o seu chamado, a sua dificuldade, às vezes em que ele não quis dar uma resposta de imediato, mas Deus insistiu, esperou, cada coisa no seu tempo, até que ele então resolve ver aquela situação de uma árvore que a sarça se queimava e não se consumia. Ele disse, não, isso não é nada humano, isso é coisa divina. Ou seja, o convite de Deus chegou até a minha pessoa agora de verdade. Então agora eu vou. E Deus fala o que para ele? Tira as sandálias, porque a terra que estás pisando é uma terra santa. Ou seja, era a igreja, a entrada de Moisés na igreja. Para vermos o que, irmãos e irmãs? Que quando Moisés ouviu todas as instruções de Deus, ele acreditou. Ele achou algo difícil, claro, porque, como ele disse, olha, eu não tenho experiência, é muita gente, como que eu vou levar esse povo para uma terra prometida? Onde é essa terra? E Deus falou o que para ele? Não te preocupes, estarei contigo em todos os momentos, todos os dias, todas as aflições, enfim, estarei contigo. E ele começou a caminhada com as pessoas. E aqui eu quero relatar, claro, são várias situações que Moisés passou, foram 40 anos de caminhada, mas eu quero relatar aquela situação do poço de Mara. A palavra Mara significa amargo, no caso de uma água salobra, água que não tem como tomar. E o povo estava com sede e encontraram então esse poço, mas claro, um poço que não tinha condições de pegar aquela água porque não tinha como tomá-la. E o povo cobrando de Moisés, olha, nós abandonamos tudo, deixamos tudo, nossos lares, enfim, até aquela questão das cebolas, saudades das cebolas do Egito, que o rei dava as cebolas, pelo menos tinha algo para comer, e agora não temos nada, nem a água que estamos com sede. E claro, Moisés fica em crise, sem dúvida alguma, é uma pessoa, era um homem, situação humana de Moisés. O que ele faz? Vai ter com Deus, Senhor, me prometesses que não faltarias nada. E realmente, quando ele coloca isso em prática e vai ter esse contato, essa conversa com Deus, eis que de imediato Javé fala para ele, mas eu não vou te abandonar, eu prometi a minha presença com você, Moisés. E pede para ele ferir aquela água com o que ele estava, com um pedaço de madeira, um cajado.
com a vara, e de imediato ele fere esta água, ele rela nesta água com a vara, e aquela água se torna água potável, água boa. E todos beberam, ficaram saciados, enfim, algo que a ciência não consegue explicar. Tão perto de um mar, tudo salgado, e a água era salobra, e de repente todos puderam tomar daquela água. E, inclusive, esse poço de Mara é um dos caminhos que quem vai à Terra Santa passa por ele, existe até hoje esse poço, enfim, para vermos o quê? A graça de Deus atuando no meio das pessoas. Outro momento importante para vermos Deus atuando na história é o quê? A fidelidade de Jó. Jó, como bem sabemos, aquele homem que ele temeu a Deus em verdade. Mas, ao mesmo tempo, o demônio foi tentado, dizendo que, olha, você tem muitas coisas, mas você teme a esse Deus, mas será que esse Deus gosta tanto de você quanto você gosta dele? Como quem diz, aquele que vai se infiltrando na vida, buscando tirar a paz interior. E nos mostra a leitura que o diabo vai ter uma conversa com Deus, dizendo, olha, esse homem que diz que gosta tanto de você é porque ele tem tudo na vida, não precisa de mais nada. Riqueza, terra à vontade, animais, bois, filhos, a família formada. Então, por que esse homem vai aí ficar te procurando? Agora começa a tirar para ver se ele vai começar a te xingar. Começa a tirar dele os bois, os filhos, a esposa, para ver se ele vai ainda gostar de você como gosta hoje. E Deus faz o quê? Deus conhece o nosso coração. Quando somos fiéis, quando somos fiéis, Deus conhece o nosso interior. E conhecia a profundeza da fé de Jó e disse o que para o demônio? Olha, podes tentá-lo. Só não toques a mão, quer dizer, só não tire a vida dele. Não tocar a mão significa isso. Não tires a vida de Jó. Mas pode ir tentando, pode ir lá tentá-lo, porque eu conheço ele, eu sei quem ele é. E claro, a história toda se passa o demônio tentando e tira todas as coisas de Jó, menos a vida, é claro. Mas tira a esposa, tira os filhos, tira os cabritos, tira a terra, tira o gado, tudo que ele tinha, ele tira só para ver o quê? Para ver se Jó realmente gostava de Deus. E Jó, claro, passa uma dimensão humana muito triste, claro que também é um livro, ele é simbólico, a pessoa de Jó é simbólica, para vermos o quê? Quando nós amamos, quando nós aprofundamos nossa vida em Deus, Deus vem ao nosso encontro. E Jó, então, ele passou clamando por muitos momentos de dificuldade, mas sempre o seu interior foi este: eu conheço Deus, eu quero seguir Deus. E tanto que nos mais de 40 capítulos, ali nós vemos o quê? Jó perseverando na fé, a ponto de perder tudo, mas não perdeu a integridade com Deus. Isso é o que, irmãos e irmãs? Alimentar a fé. Passar por uma grande dificuldade, mas saber, o Deus que eu tenho é aquele que vai me recompor novamente. Passando por muitas penúrias, mas tendo em mente que Deus vai estar sempre com a minha pessoa. Outra demonstração de fé também, a fidelidade do próprio Jesus, quando o demônio foi tentá-lo, 40 dias, a fome, a sede, o cansaço. Claro que 40 dias também é uma linguagem figurada, simbólica. 40 é um período, um todo, Então, ali nós vemos o quê? Alguém que na dimensão humana poderia, depois de 3, 4, 5, 10 dias de muita fome, poderia fazer de tudo para trocar qualquer coisinha por comida. E o demônio oferece pão, coisa do dia a dia. Para quem estava com muita fome, mas a sua fidelidade foi maior do que a dimensão humana. Eu só vou fazer a vontade do meu Pai. Olha, te dou tudo isto, se ajoelhares diante de mim, prostrando-se diante de mim, tudo o que tu puderes ver agora será teu. Adorarás somente o Senhor teu Deus. Ou seja, com palavras, nós também somos fiéis a Deus. O gesto e a palavra. E o demônio, claro, ele foi vencido pela convicção de Jesus nos momentos de dificuldades. E nós também passamos por muitas coisas nesse sentido. Mas o importante é o quê? Nós vencermos as dificuldades porque sabemos quem é Deus, como que Ele atua em nossa vida. E o demônio, então, foi embora. Como diz a leitura, saiu, um tempo propício. Para quê? Para que Jesus pudesse restabelecer essa comunhão humana e espiritual, ou seja, a certeza de um Deus presente no meio dele.
Outra dimensão também de fidelidade, Maria, nossa mãe. Nós temos certeza de que ela tinha essa clareza espiritual, que buscava essa insistência em ser alguém diferente na dimensão espiritual, buscando o quê? Essa comunhão com Deus, essa comunhão com o Criador. Uma jovem, diferente das outras, somente nesse aspecto, a sua fé era profunda. Mas era uma jovem tanto quanto as outras em relação à idade, a estar lá no povoado, no meio das pessoas, mas a diferença era a fé, aquilo que era convicto em seu coração. Tanto que nós temos, quando ela coloca em prática todo esse desejo, esse anseio de estar mais diante de Deus, para vermos o quê? Ela manteve a fé naquele seu silêncio, não teve a dúvida que era Deus falando com ela, e depois ela, com a fé alicerçada, nós conhecemos o Cântico de Maria, que fala assim: a minha alma engrandece o Senhor, e se alegrou em meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez da sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispensou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos, e os humildes exaltou-os. De bens saciou os famintos, e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Ou seja, esse canto de Maria, que é Miriam, ou seja, o nome é a tradução apenas, nos mostra o quê? Alguém que guardou a fé, alguém que alicerçou-se em Deus para ter a certeza de que a sua vida seria designada segundo o que Deus já havia prometido, mas claro que na liberdade ela disse esse sim. Deus pôde trabalhar constantemente, alicerçando nela, uma mulher, uma jovem, em verdade, sempre o quê? Uma certeza de um plano salvífico que o Pai já havia pensado. E agora é a minha vez de perguntar, e a minha fidelidade? Como está? Como que está a minha vida para com Deus, a minha confiança em Deus? Tribulações vêm muitas vezes no meu dia a dia, na família, na minha fé, mas a pergunta é sempre essa: como que eu vou superar todos esses obstáculos que muitas vezes o mundo coloca para a minha pessoa? E aqui vai então essa resposta. Se nós colocarmos Deus no meio de nossa família, de nosso lar, de nosso trabalho, nossos anseios, com certeza nós passaremos por toda e qualquer tribulação que o mundo pode nos oferecer. Não esqueçamos, Jó passou por isso, venceu. Moisés venceu. Jesus venceu. Maria venceu toda e qualquer tribulação. Por quê? Tinha uma certeza clara em seu íntimo que Deus estava ali, dizendo: olha, eu sei que você é capaz e eu quero estar com você, portanto não desanime. E assim, todos que mantiveram essa fé alicerçada conseguiram chegar no auge, ou seja, completar, como Paulo disse, completei essa corrida da fé. Guardei a minha fé, mesmo com tantos obstáculos, eu pude passar por todos eles para receber então essa coroa imperecível. Portanto, que tenhamos essa clareza, que Deus está conosco todos os momentos, ou seja, é a sua onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E se soubermos disso e colocarmos em prática, com certeza nossa vida terá outra dimensão de tranquilidade. Claro, não significa abandonar no sentido de não quero me preocupar, não é isto. É abandonar no sentido de ter uma certeza de uma presença do Criador ali do seu lado, na sua família, ou seja, naquilo que você está fazendo. Ontem começamos a Quaresma e aquela primeira leitura do livro de Joel deixa bem claro o que Deus quer de cada um de nós, que traz para nós o quê? Essa certeza de uma leitura que nos ambienta segundo o que Deus espera, que fala assim: agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. A frase é esta: rasgai o coração e não as vestes. Então vejam, a dimensão espiritual, rasgai o coração, transformai em coração novo, abrir essa casa para Deus morar. E só faz isso quem tem essa certeza que Deus está com você. As vestes de dimensão humana a gente vai passando, é claro, mas rasgar a dimensão, a nossa morada, o nosso interior para Deus trabalhar é uma dimensão muito profética, de muita confiança. Então é isso que Deus espera de todos nós hoje, nesse dia da palavra. Ainda mais nesse tempo de Quaresma, onde todos podem fazer um plano espiritual para que Deus possa realmente trabalhar, Deus possa fazer a diferença. E claro,
Quem foi à missa ontem, na minha missa das cinzas, pôde ver aquela frase, né, que vai resumir todo esse nosso sentido de estarmos aí em um período de 40 dias, que é: convertei-vos e crede no Evangelho. Ou seja, mais uma vez, alicerçando a certeza da presença de Deus na sua vida e em seus projetos. Portanto, eu peço que Deus abençoe muito você, seu grupo, sua família, e você tenha essa certeza da presença de Deus que é constante ali todos os momentos, para que, quando vier alguma tribulação, você possa dizer: o meu Deus está acima de toda e qualquer situação que o mundo possa me oferecer, no sentido negativo, ou seja, no sentido de problemas. Portanto, que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te acumule com muitas bênçãos enquanto mãe e que o Espírito Santo sempre te conduza por um caminho de salvação. Hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.